Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie especial Setembro Amarelo, uma campanha de combate e prevenção ao suicídio e cuidados com a saúde mental. Eu sou a Aline Centinari e eu fui convidada a ser a mediadora nesses bate-papos tão importantes e enriquecedores de um assunto tão delicado e necessário para a nossa sociedade. Lembrando que esse projeto ele teve iniciativa com a Rádio Difusora 1010 de Lençóis Paulista, a Clínica de Psiquiatria Libertar, também aqui de Lençóis Paulista, e a realização graças a todo o esforço e apoio da Ascana e seus parceiros. Estou muito feliz em ter você aqui conosco, que bom que você chegou até aqui para nos ouvir um pouco. No episódio de hoje, nós vamos explorar um tema muito relevante nos tempos atuais, nessa sociedade que anseia por produção, por trabalho. Nós vamos falar sobre a saúde mental e a ética digital, o papel das empresas na prevenção e apoio às doenças emocionais. Estamos aqui com duas convidadas bastante ligadas aos assuntos, né? E juntas nós vamos discutir um pouquinho desse tema. A nossa primeira convidada é a Mariana Dias Souza, que ela é consultora de RH, mestranda em filosofia, professora universitária e membro facilitadora do Instituto Access Consciousness. É isso? É isso mesmo. Muito bem. E também com a Vanessa Pietraroia, né? Nelly, que atua na área administrativa e gestão da NT Cana, parceira aqui das Cana, que também apoia a nossa iniciativa, que é o nosso projeto. Sejam bem-vindas, meninas, e vamos conversar. Obrigada por estar aqui. Vamos conversar com um assunto que está no nosso dia a dia, né, Vanessa? Principalmente lá diretamente da empresa. E para começar, nós precisamos lembrar que nós vivemos em uma era em que os limites entre o público e o privado se diluem, né? A saúde mental e a sociedade, especialmente para os colaboradores, elas acabam sendo fortemente impactadas pela falta de estabilidade, uma desconexão causada por excesso de conexão, muitas vezes. Em um livro chamado A Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano, de uma faculdade da Alemanha, ele fala sobre a constante exposição digital e a busca por validação nas redes sociais que levam as pessoas a um esgotamento emocional. E com isso, eu já direciono a minha primeira pergunta a você, Mariana, né? Que se você acredita que esse ambiente ele está realmente afetando diretamente o estado emocional da sociedade. Esse ambiente digital tem influenciado no bem-estar mental, especificamente, né, dos colaboradores dentro das empresas? Sim. Bom, primeiramente, muito obrigada. É um privilégio estar aqui e influencia até o que a gente observa a nossa própria forma de ser hoje. Então, se você... a gente fala de colaboradores, mas vamos trazer para os filhos desses colaboradores, a criança quando nasce, o adolescente, o que ele tem dentro de casa, a influência da relação que ele tem enquanto trabalhador, né? Então, você vê essa relação já dentro de casa. Então, a criança que já nasce conectada, que já tem essa percepção, o adolescente que também começa a comparar a vida com aquilo que, né, a rede social, o Instagram, o Facebook coloca. E hoje nós vemos um cenário também que nos preocupa, pelo menos a nível enquanto consultor de RH, gestor, né? Que é o impacto desses jogos que hoje existe de uma forma não organizada, né? Esses jogos de apostas, que também você está ali conectado, de repente vem aquele anúncio, a pessoa entra, começa a apostar, e aí de repente a vida financeira dela também começa a ter um impacto muito grande. A gente sabe que um dos pilares da nossa saúde mental e emocional é a nossa consciência financeira. E eu vejo hoje, enquanto consultora de RH, muitos RHs preocupadíssimos pela quantidade de empréstimos financeiros que os trabalhadores fazem por conta desses jogos. Então, às vezes, até o salário todo daquele colaborador, né? E eu digo, né, você que joga, né, isso acaba se tornando um vício, uma compulsão, e que a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não sabe se isso vai ser regulamentado, se não é. Então, assim, enquanto RH,
a grande preocupação do impacto tem sido também esse viés financeiro. As pessoas estão se endividando e isso impacta dentro da casa, né? Porque fica o salário e aí é empréstimo atrás de empréstimo. Uma outra situação é aquela comparação da minha vida, né? Sim. Que o casamento do outro parece que é perfeito, a vida do outro parece que é perfeita, né? É aquilo que a gente brinca, né? Quem vê post não vê o TBT, né? Que é essa questão que a gente conversa bastante. A pessoa acha que a vida do outro. Então, essa comparação, isso é massacrante também. Né? Então, impacta sim, do ponto de vista mental em todos os pilares. E físico, porque uma pessoa que passa muito tempo conectado deixa de fazer sua atividade física, tomar um sol, deixa de ter uma vida social presencial. Né? Deixa de viver a família, né? Muitas vezes. Tá ali, o filho tá almoçando junto, não consegue conversar com a esposa, né? Ou a esposa também não consegue conversar com o marido, com o filho, de repente os filhos também ficam dentro dos quartos, e aí? Né? Então, tão importante esses momentos em família. Então, de fato, acredito que impacta em todas as esferas. Sem dúvida. E você vê, Vanessa, na prática isso acontecendo dentro das empresas? Sim, até puxando o gancho, né, que ela falou. A questão de empréstimos, nós assim, temos uma quantidade muito grande de empréstimos, porque as pessoas perderam um pouco o controle da vida financeira. E eu acho que isso leva também a um problema emocional. Sem dúvida. Ninguém consegue trabalhar pensando que tem um problema financeiro, independente se isso foi causado por um jogo ou não, mas hoje em dia é muito difícil. Então, o que nós tentamos fazer até com os parceiros? Tentar trazer treinamentos de gestão financeira, apresentar para o pessoal como tentar se controlar, às vezes levar para a família, porque às vezes enquanto o marido está trabalhando, às vezes a esposa não conhece a situação, às vezes o marido não leva para a esposa a situação, né, financeira da casa. E os filhos também, porque às vezes os filhos veem que o amiguinho não tem o pai por estar ausente, quer proporcionar para aquele filho a ausência, ao invés de compensar a ausência com algum presente, alguma coisa, isso vai se transformando numa bola de neve. Sem dúvida. Né? Então, eu acho isso que é um grande problema que nós estamos enfrentando mesmo, né? No mundo corporativo. Mariana, e você acredito eu, né, que penso que é extremamente saudável um comportamento desse das empresas, né, de trazer a informação para esses funcionários? Sim, a consciência financeira, ela é tanto do aspecto de gestão, quanto o que é o dinheiro para você? O dinheiro, tem muitas pessoas que associam dinheiro a poder, a bens, né? Aquilo que você tem. Mas as questões com o dinheiro, ela é desde pessoas que têm, né? Que é o que a gente fala no Axis Consciousness, porque é um instituto que trabalha muito essa questão financeira, do ponto de vista de comportamento e do ponto de vista do seu ponto de vista com relação ao dinheiro. Então, o que é o dinheiro para você? São os bens, é como você se relaciona. E a gente tem a máxima de que o dinheiro, ele é algo que a gente chama de energia. Dinheiro nada mais é que a energia de um movimento. Você está apto a receber aquilo. E as questões de quem tem 10 centavos na conta são tão quanto desafiadoras de quem tem 10 milhões e precisa fazer essa gestão. Então, os problemas com o dinheiro são os mesmos, as preocupações. Né? Então, a partir desse ponto de vista, a energia é nesse sentido, como você movimenta ele na sua vida. E ele é movimento, ele é vida. Então, a gente até faz algumas perguntas, né? Quais os maiores problemas que você tem relacionado ao dinheiro? Quais são as suas escolhas? A aparência que o dinheiro tem para você? Né? Como que você percebe o dinheiro entrar na sua vida? Por que algumas pessoas o dinheiro tem mais saída do que entrada? Então, são trabalhos, até a gente tem cadernos de exercício, né? Tanto introdutório até avançado, para lidar com o dinheiro de uma forma comportamental.
e que ele é algo que vai honrar você. Então, a gente volta a falar dos elementos de honra, né? De relações saudáveis. Ele honra, ele respeita, né? Eu posso estar em estado de vulnerabilidade em algum momento, passar por uma situação de saúde da minha família e conseguir lidar com isso, ou saúde minha mesmo, porque às vezes eu sou o provedor da família. Então, quantos colaboradores passam até dessa questão de saúde mental e emocional, são afastados até a vida dele voltar ao normal, até tudo isso acontecer. Então, essa sensibilidade mesmo, do ponto de vista de gratidão, né? Eu tenho, nossa, hoje eu acordei, eu tenho R$1 na minha carteira, mas eu sou grata que eu tenho esse R$1. Poxa, muito obrigada por esse R$1. Como eu posso fazer na minha vida para criar mais dinheiro? Então a gente fala assim, será que o dinheiro é o problema ou é você que é? Essa é uma das reflexões. Exatamente, né? Acho que o mais importante é você acordar e ter a saúde para ir trabalhar, estar com a cabeça em paz, porque eu acho que nada nesse mundo é mais importante do que você estar em paz, com a sua família, com a tranquilidade, do que você estar com a cabeça cheia. Às vezes, quem tem R$1 na conta está mais em paz do que uma pessoa que está com uma quantidade muito maior na conta e com muitos outros problemas, né? Exato. Então, eu acho que tendo a família, o apoio da família é muito importante, né? Não, sem dúvida. E é o que vocês estão falando, que, né, essa paz emocional, essa questão, né, de dormir e acordar grato por isso, mas a gente sabe que por N razões, que faz parte da gente agora entender que não há julgamento em relação a isso, mas N razões a pessoa não está com essa paz interior, né? Com essa paz de espírito, ou tranquilo, porque, né, poxa, eu tenho uma família para sustentar, então... O boleto que chega, exatamente, né? Toda aquela... Então é o momento em que a gente traz a reflexão aqui, né, trazendo para o nosso Setembro Amarelo, de pedir ajuda, então, né? E não é só a questão, preciso de ajuda financeira. Você está com um problema, uma questão emocional, em que você precisa ser ajudado para isso não se agravar. E muita gente se afasta. Quando aparece um tipo de problema financeiro, que seja, a pessoa fica sozinho, prefere se afastar e não pede ajuda, né? Que eu acho que isso é o mais sério. E acha, não, vou resolver sozinho esse problema e não pede ajuda para ninguém, e isso pode se transformar aí numa situação muito pior. Sim. Né? É importante que saibam que ninguém está sozinho. Ninguém né? está Por maior sozinho. sensação, ninguém. A gente tem sempre um colega, um vizinho, um amigo. Às vezes é uma pessoa muito estranha de suas relações mais íntimas do dia a dia, mas tem que... E às vezes as pessoas se comparando com o mundo virtual, fala, nossa... Todo mundo, porque o seu vizinho está mostrando uma imagem, o seu amigo, o seu primo, e você fala, nossa, eu vou mostrar para as pessoas que eu estou nessa situação e todo mundo está bem. Então, eu acho que isso piora ainda mais, né? Não, sem Toda dúvida. a questão emocional. A gente, principalmente os artistas, né, as pessoas mais famosas, que se expõem muito mais, que colocam os detalhes muito mais. A gente vê um casamento deslumbrante, uma festa maravilhosa e em 2, 3 meses já se divorciaram. Mas e aí? Cadê aquela paixão dos 3 meses atrás, né? Isso prova o que não é tão real, que a gente acaba postando o que é bonito. O momento que o show acontece, né? O momento da festa, da alegria, não o real que está por dentro de cada um. Né? É uma construção, né, Aline? E lembrar, assim, que se eu sou capaz de construir essa situação, eu também sou capaz de destruir essa situação, desconstruir essa situação e reconstruir. Então, essa abertura para mudança, pequena que seja, né? Então, se eu fui capaz de criar essas dívidas, por exemplo, né? Trazendo para essa questão financeira, eu sou capaz de criar dinheiro para quitar essas dívidas. É a mesma capacidade, é a mesma força. Sim. Então, acredite em você, acredite nas pessoas que estão conectadas a você, porque, de alguma forma, nós somos conectados para algo maior. Não tem explicação. Às vezes a gente conhece alguém, essa pessoa tem uma palavra... eu vou escutar o podcast, eu vou lá na minha igreja. Qualquer que seja a forma,
saia e procure ajuda, né? Não se afaste, né, Vanessa? Pare, pense e desconecte do mundo virtual, né? Que é o mais importante. E tirar essa comparação, né? Isso. Não se diminuir, achar que você está no pior, no fundo do poço, não vai se reerguer e ficar se comparando com todo mundo. Sem dúvida. Isso é muito ruim. Vanessa, e assim, você tem notado no dia a dia de vocês que há uma mudança de postura das empresas, né? Você disse, o problema financeiro leva a alguns problemas emocionais. Então, quando a pessoa entra num problema emocional, ela acaba ficando doente, né? A gente tem um diagnóstico daquilo, a pessoa está com uma depressão, uma síndrome do pânico, algo desse sentido. As empresas têm aceitado, digamos assim, um pouco melhor a chegar a essa notícia de um afastamento de um funcionário por esse sentido? Sim, hoje eu acredito que isso é uma coisa mais comum, né, do que se imagina. Ao contrário de que antes eu acho que as pessoas tinham vergonha de falar que está se afastando por um problema psicológico, né? Emocional. Hoje é uma coisa comum. Até o que nós estamos fazendo? Tentando treinar a liderança que está diretamente com o colaborador para conversar, entender e trazer o problema para a nossa área administrativa, né? E a gente poder ajudar. Porque o afastamento, pode acontecer o afastamento, orientar, procurar, olha, tem um médico, tem uma ajuda, um psicólogo, porque eu acho que é assim que a gente pode, né, ajudar o colaborador, porque senão ele se sente sozinho. E aí muitos, o que acontece? Quando às vezes ele é o esteio da família, ele não vai querer se afastar. Né? Porque que ele vai pensar na esposa, no filho, vai falar como que vai ficar minha família. E isso pode ser que piore. Então, assim, não, a pessoa não está sozinha, a pessoa tem que saber que tem ajuda e procurar, né, às vezes um líder ou uma pessoa mais próxima para a empresa poder ajudar. E assim, para a empresa saber o que está acontecendo, né? Então, mas isso é uma coisa que hoje é muito mais comum do que se pensa. Muito mais comum. De ser comum e que esperamos que mude também a postura das empresas, né? Da aceitação, da não repressão pelo afastamento. Às vezes fica sabendo, mas de novo se afastou por causa disso, né? E às vezes acaba, a liderança é importantíssimo ela ser treinada para acolher de novo na volta esse funcionário, porque né? Eu acho que senão o funcionário muitas vezes fica com vergonha de voltar. E aí de enfrentar os amigos, porque sempre vai ter aquela brincadeirinha, né? Então eu acho que a liderança, o pessoal, os amigos também têm que estar cientes do que a pessoa passou, do que a pessoa está passando e poder acolher, né? E às vezes a pessoa afastada, né, em outras empresas, assim, um cargo mais alto, quando volta, ou eles mudam de departamento, troca de setor, e aí está se afastando muito por isso, não está com problema psicológico, vamos tirar, não é, Mariana? Pode... Acontece, são muitas possibilidades e depende muito de como a empresa, né, o empresário vê isso. Mas só de poder estar aqui, nesse projeto, isso, exatamente. Eu acho que aqui a gente já está numa conquista muito grande, quando a gente fala de pessoas, e é quando alguém se afasta, né, e a gente percebe até como o RH, né, a área de gestão, a área de recursos humanos lida com isso. E muitas vezes a gente fortalece o próprio RH, o próprio SESMIT, né, se a empresa tem essa equipe de segurança do trabalho, de que a fraqueza de alguém pode ser a maior potência dela, porque ela volta grata, muitos voltam agradecidos, muitos voltam assim, poxa, realmente eu tive um acolhimento. Claro, a gente sabe que tem aquele que tem a má fé, e que isso em todo lugar tem. Porém, tem pessoas genuinamente boas. E eu falo, eu tenho uma crença que eu acredito que tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas com má fé. E esse poder de você, dessa bondade, essa generosidade, desse acolhimento, ele é muito forte. Então, quando o colaborador ele é acolhido, ele tem todo esse trabalho, a família também percebe que é assistida. Quando ele volta assim, muito agradecido. Se sente mais forte. Exato. Então, aquela fraqueza que todos nós podemos passar. Né? Eu, por exemplo, eu sou professora universitária.
né? Então, assim, professor, quantos colegas, eu mesmo passei por situações que você chega num pico de esgotamento mental, né? Então, ali você está ali performando, você está produzindo, trabalhando, mas chega uma hora que você começa a perceber que o seu corpo fica cansado, que você fica mais irritado. Ali já são sinais. Aí, de repente, a gente pode ter uma crise de síndrome de pânico e que isso nós não temos controle. Exatamente. O corpo manifesta, né? E aí, quando eu vejo muitos professores passarem por isso. Então, assim, todos os níveis da empresa, todas as profissões, nós estamos realmente juntos nessa jornada. Sem dúvida. Ser humano é ser humano. É ser humano, não tem em qualquer lugar. Não tem nenhum estereótipo, né? Do tipo, ó, é assim, é mulher, é homem. Não tem. Não qualquer tem. um. Inclusive, é alguém que está sempre bem vestido, bem humorado, né? A gente não sabe. Nem com muito dinheiro na conta. Exatamente. E pode passar por isso. Gente, eu lembro sempre daquele humorista, o que fez o Máscara. Jim Carrey. E ele é humorista. Sim. Com um quadro de depressão extremamente profunda, né? Poxa. Então, se você vê a história dele, né, ele trabalha com humor. Então, imagina a autocobrança de que ele tem uma profissão, é um artista, trabalha com isso. Bem-sucedido. Famoso. E ele fala sobre a depressão dele. Então, se você pesquisar a história dele, né, e ele fala, não, realmente, hoje ele tem vários vídeos sobre isso. Então, todos nós, em algum momento da vida, qual seja o que eu faço dentro da empresa, o nível que eu estou, o meu grau de escolaridade, todos nós estamos sujeitos. Sim, a gente tem que incentivar mesmo, né? Falar, tornar público essas questões para que as empresas comecem a mudar a cultura realmente. O dia que trouxemos aqui para Ascana o projeto, né? A ideia ela foi super abraçada e fiquei feliz, porque a Vanessa sabe bem, é um setor de mais homens, que muitas vezes a gente sabe que existe um preconceito já nesse sentido, uma questão machista que também está quebrando, mas foi super bem acolhido e eles falaram, precisamos mesmo falar disso. Exatamente. Está aumentando, assim, com uma preocupação, vamos fazer alguma coisa realmente, está aumentando isso dentro do setor, entendeu? E aí, conversando com os parceiros da Ascana, que nós pedimos para que trouxessem questões de RH, muitos falando, nós estamos com tentativas de suicídio, sim, de funcionários. Nós estamos com funcionários com afastamentos há um bom tempo em razão de depressão. Então, precisa falar que não tem que ter vergonha de contar, não tem que ter vergonha de expor. Muito pelo contrário, expor e a necessidade de ajuda, né? Tem que perceber, né? Se autoconhecer, falar, peraí, tem alguma coisa errada. Vou pedir ajuda, vou procurar uma ajuda, né? Para poder se tratar e seguir a vida, né? E eliminar esses pontos de vista que a gente tem com a gente mesmo. Por exemplo, uma executiva que tem um cargo de gestão, que é mãe, ela tem tanto um desdobramento para voltar para o mercado de trabalho, a dor dela, quanto uma mãe de família de 5 filhos que trabalha numa produção. Sim. Eu faço muitas entrevistas de mutirão, né? Trabalho muito nessa questão dos mutirões e também contrato muitos gerentes, né? Desde controladoria, RH, o cargo que seja. A dor é a mesma. Sem dúvida. A dor é a mesma, são os filhos, eu estou voltando. Então, vamos pegar o exemplo da mãe, né? Que até ela voltar da maternidade, aí o filho fica com uma outra pessoa, às vezes não conhece, ou precisa ficar na creche, na escola. Esse desapego de uma mãe para ela voltar, a dor é a mesma. Sim. Seja com o filho, com 2, com 3, com 5. Qualquer que seja o cargo, né? Então, assim, eu vejo que isso acontece muito dentro da gente, né? Porque ela é uma executiva, né? Eu tenho 5 lá em casa. Tá, ela é mãe igual você também, que é da produção, tem que ser sensível com essa executiva. Ela está voltando, ela também passa por dor. E ao contrário também, a executiva, poxa, nossa, ela tem 5 filhos. Ela entrou com atestado de dor lombar, agora ela entrou com atestado de ansiedade, agora repetiu, poxa, vamos
que está acontecendo? É a empatia, né, Vamos Mariana? conversar sobre isso. É a empatia, né? né? O E ela- respeito ao próximo, ao amor. Até a maternidade vai afastar um tempo. A mulher já sai mal porque ela às vezes sabe que o empregador já está, né? Poxa, vai ficar tantos meses em casa. Já começa por aí, né? Aí ela já sai, o emocional já está abalado, né? Vai se tornar mãe. Enfim, então falta uma empatia. E aí eu acho que eu até direciono a questão um pouco para que nós falamos sobre a nova moral, né? A moral digital. Mudou um pouco, né? O que realmente é moral agora, de antes. Isso é diferente com a internet. Moral, ela se constrói em determinados grupos, né? A ética é ética, os valores que a gente tem de realmente respeito ao outro indivíduo, né? Por muitas vezes a gente fala, se coloca no lugar do outro. Por vezes não dá para se colocar no lugar do outro porque você não entende a dimensão da vida do outro. Mas você ser sensível à vida do outro, por exemplo. Eu já vi muitas avós trabalhando sem parar para sustentar os netos, dentro de uma produção, né? Dentro de uma indústria. Então, e filhos, às vezes, passando por desafios N, né? Vícios, se perdeu no caminho, e essa avó assume esse papel. Poxa, ela já está cansada, ela já passou muita coisa na vida dela, então ela está voltando. Então, assim, isso ficou um pouco solto e, ao mesmo tempo, essa moral no sentido de o que eu vou postar na internet, né? Eu vejo assim, tem muitas pessoas que escolhem continuar com problemas, né? Até fomentam isso nas suas postagens. Tô aqui no hospital, tô aqui passando mal, porque hoje eu já tomei soro 10 vezes, aí posta lá que tá tomando soro, não é? Não tem? Isso é o quê? Como eu fico no drama e no trauma, e a gente, dentro da área comportamental, entende, sim, que toda vítima, o que ela quer? A vítima, ela quer controlar as pessoas com aquilo que ela tem. Então, assim, uma vítima, a intenção positiva dela, porque todos nós temos intenções positivas, é controlar as pessoas com aquilo que ela está passando. Então, quanto mais eu me conheço e trabalho a minha saúde mental, eu escolho sair do vitimismo e eu passo a ser autorresponsável pela minha vida. E isso não são todos que recebem de uma forma positiva. Sem dúvida. Tem gente que fala, não, coloca a sujeirinha ali embaixo do tapete de novo e continua com os padrões de comportamento de dar mais ênfase para a doença do que para a solução. Então, falar é importante, buscar ajuda é importante. Isso mostra que você quer sair dessa situação. E tomem cuidado em você comprar pontos de vista para controlar tudo através desse problema. Porque você não vai controlar. Vai chegar uma hora que as pessoas vão cansar. E você mesmo vai cansar disso. Exato. De que o que você está criando para a sua vida. Então, eu falo sempre sobre isso, né? O que eu quero escolher. O que eu quero escolher criar para a minha vida. Interessante. Então, a moral está aí. Eu quero controlar as pessoas com um problema que eu tenho e que eu acho que todo mundo tem que parar a vida por causa disso. Ou eu quero ser uma pessoa que vou inspirar a vida. Inspirar que, olha, aconteceu, mas eu tô aqui, vamos lá, sabe? Dei a volta por cima, consegui. E mostrar mesmo que conseguiu e tá bem e Se bola orgulhar pra frente, disso, se né? orgulhar. Trazer como não ter vergonha. Com um mérito dela Como um mesmo, mérito, né? exatamente. O nosso, conversando em bastidores, né, Mariana? O Vitor, quem somos fã agora, o autor e filósofo, e ele fala isso, traga como uma meta de vida, honre o que você conquistou. Se você esteve realmente numa situação difícil, te deixou no buraco, digamos assim, poxa, mostra pra frente que bonito que foi a sua virada, né? Ela é possível, então é pedir ajuda para isso, essa nova perspectiva. Exato. Ela vai ter uma luz então, lá, né? A moral tá aí. Mas o que eu escolho não sai, né? Não. A pessoa que é aquela que faz de vítima, sempre se faz de vítima, vai ficar sempre ali. E é difícil que a pessoa não procure uma ajuda, né? Prefere ficar na posição de vítima e não procura ajuda. Às vezes procura uma ajuda, começa a seguir algumas coisas em internet, umas coisas vazias,
que não porque vai levar acredita no que vê lá, acredita no que vê, né? E não procura uma ajuda séria, porque é mais fácil, né? Você tá acomodado, olhar um videozinho ali e continuar fazendo papel de vítima. É por isso que a gente tem que incentivar, jogar bons conteúdos para as redes sociais, né? Já que eles vão acreditar naquilo, né? Vai que a gente chega numa rede social de quem precisa, Exatamente. Não é? Para que ela se alimente de informação enriquecedora, útil. E acho que como empresa, né, Vanessa, a gente tem que incentivar colaboradores para enxergar o outro também, né? Um colega que está com um comportamento diferente, trazer para o RH, não é? Exatamente. A gente tenta orientar. Se você percebeu que seu colega não está, apesar que eu acho que isso está acontecendo. Que bom. Que seu colega não está bem, não trazer como uma coisa pejorativa, né? Querem denegrir a imagem do colega. Não, olha, ele não está bem. Ou chegar e tentar conversar, né? Conversa com o colega, tá tudo bem, o que está acontecendo? E procurar, olha, ele não está rendendo, para o líder mesmo, olha, ele não está rendendo, não está bem. Não para que sofra uma reprimenda. Uma retaliação, isso, mas sim como um acolhimento, para a pessoa chegar e às vezes na correria do dia a dia, o líder não consegue ver, né, enxergar que a pessoa não está bem. Muitas vezes enxerga só como ele não está rendendo, mas não, por trás disso tem alguma coisa. Tem um problema. Então, para a gente tentar, sabe, trazer o seu colega, conversar e tentar fazer com que as pessoas se abram, né? Sim, tenham mais... sem dúvida. Que as políticas internas das empresas aconteçam realmente nesse sentido. Exato. É importante falar do Novembro Azul, é importante falar do Outubro Rosa, todas as cores que nós temos hoje para o nosso calendário, né? Sim. Mas principalmente também hoje do Setembro Amarelo, das doenças emocionais. Saúde mental mais importante. E nós falamos bastante da questão financeira, principalmente porque é onde a pessoa, pelo trabalho, mas às vezes a gente encontra alguns vícios que acabam trazendo a doença mental, né? A gente vive isso com os RHs, a questão de bebidas, os jogos que nós falamos, né, que adoecem, né, esses colaboradores. Sim, as drogas, né, cada vez mais presentes. Hoje a gente tem não só brasileiros trabalhando, mas a gente tem programas aí de receber refugiados, isso tem acontecido bastante. Então, como lidar com essa diversidade cultural, essa pessoa que chega, né, vamos ver aí os venezuelanos, né, que aconteceu, um país devastado, recebendo esse pessoal. Então, assim, é algo que, quando a gente escolhe se honrar, se respeitar de verdade, eu vou buscar ajuda, né? E a gente vê muito hoje as questões de drogas mesmo sendo conversadas, sabe? Álcool, busca ajuda. Você é capaz. E talvez o que você fez até agora, volto a dizer, a sua maior fraqueza pode ser a sua maior potência em apoiar outras pessoas. Olha que legal. Exatamente. Muito legal mesmo. E pensar, antes daquele vício você era livre, né? Nós nascemos livres. Nós nascemos livres, escolhemos entrar. Então você pode voltar a viver essa liberdade, né? Então são escolhas. Exatamente. São escolhas. Muito bacana, meninas, que delícia de papo. Agradeço demais. Nós que agradecemos, foi um prazer. Você, Vanessa, dividir com a gente, né, essas políticas que estão sendo implementadas. Que bom ouvir que isso está mudando, que as pessoas estão falando sobre isso. A gente está tentando, né? Eu acho que é o caminho. Que as pessoas... É um início Exato. aí de uma longa jornada. Né? Que bom. Muito Mariana, bom. Obrigada mais uma vez por estar aqui agradeço. conosco e trazer um pouquinho do seus estudos, de tudo que você vive no seu dia a dia para a gente. E esperamos que esse conteúdo chegue tentando ajudar algum colaborador que precise, algum empregador que esteja passando com essas questões dentro das empresas, né, para poder falar e se aproximar desse colaborador para tentar resgatá-lo e dar uma nova perspectiva para ele, né. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui até o final. Agradeço mais uma vez a Ascana e seus parceiros, a Clínica Libertar e a Rádio Difusora de Lençóis Paulista pela iniciativa. Espero que tenham gostado e não deixe de ver os outros episódios da nossa série. Até mais!